Tá, vacância de FII, quando que é preocupante? Bom, a gente está falando de imóvel, a gente tem que entender duas coisas, né? Uma primeira é entender o setor, né? Eu tô vago, meu prédio tá vago, o do meu vizinho tá vago ou não? Então essa é uma primeira pergunta, para você entender qualitativamente o que essa vacância significa. Se o prédio do meu lado esquerdo e do meu prédio direito tem o mesmo nível de vacância, estão todos vazios, a gente pode entender que a gente está passando por um ciclo ruim, mesmo que seja naquela micro-região, certo? Então, você precisa entender se fundamentalmente ou aquela região está passando por algum problema, né? Por exemplo, teve uma evasão, surgiu uma nova região dentro daquela cidade que atraiu um fluxo de pessoas, seja escritórios ou de pessoas físicas mesmo, e isso fez com que aquela outra região ficasse abandonada. Bom, isso é uma forma de enxergar a vacância, né? Entender se essa vacância, esse nível de vacância, ele é estrutural ou não. Agora, se você olha para o seu vizinho da direita, olha para o vizinho para a esquerda, todos lotados, o meu está vazio, né? Isso pode ser uma boa ou uma má notícia para quem é o detentor daqueles imóveis, né? Uma má notícia se aquele imóvel, de repente, ele está muito defasado em termos de estrutura, para receber uma grande empresa, né? Ele está muito defasado em termos de anos de construção, então isso faz com que, de repente, ali ele não tenha uma área de descompressão, que hoje é basicamente um item obrigatório, que ele precise fazer novos investimentos para, então, começar a voltar a ter um fluxo de caixa. Ou pode ser uma notícia positiva, porque significa que ele pode, dependendo da região, fazer novas locações a um preço mais alto do que ele já tem ali nos espaços que estão alugados, né, dentro daquele imóvel. Então, vacância, eu costumo dizer que é uma coisa que você precisa analisar quase de forma artística, né? Você precisa olhar muito cuidadosamente e entender, primeiro, se é aquilo estrutural ou não e se aquilo é de curto ou de longo prazo. Só assim o investidor vai conseguir entender se isso vai refletir na sua renda de curto prazo e também de longo prazo. E a gente sabe, se a vacância for estrutural, isso afeta o preço daquele seu empreendimento, né? E afeta bastante. Se ele não for estrutural, pode ser simplesmente um movimento natural de mercado, né? Faz parte, né? Você muda de uma região para outra, uma empresa muda de um estado para o outro, gera uma vacância, mas tem que entender quanto tempo essa vacância acontece e qual que é o seu impacto de longo prazo.